Dando sequência, né, essa conversa que nós estamos tendo aqui. Você aí com toda esse background, essa bagagem que você carrega com você, né? E é interessante que você fez a transição, né, do homem para a tecnologia. Obviamente, eu sei que você leva em consideração o conjunto, né, de tudo isso nas suas soluções. Mas olhando para frente, né, vamos fazer uma análise aqui meio que futurista. O que você acha que pode aparecer aí, que pode nos ajudar mais ainda, né, em relação a essa grande preocupação num país como o Brasil, com as suas características, né, de segurança pública e de segurança de pessoas? Edmilson, eu vejo que a grande fronteira hoje para ser explorada e, na verdade, até uma barreira para ser vencida, né, é muito mais uma questão filosófica do que uma questão tecnológica, porque a questão tecnológica já está superada. Tecnologia nós já temos. O que é a questão filosófica? É quando você extrapola, por exemplo, a segurança eletrônica, ou a vigilância eletrônica, ou enfim, a inteligência artificial aplicada à segurança para o mundo público. Então, quando você faz isso dentro da área privada, então os condôminos, por exemplo, de um condomínio, eles aceitaram aquilo. Eles querem ter aquele nível de segurança, eles querem ser filmados, eles querem ter, ou pelo menos a maioria, né? Sim. Eles querem ter essa ferramenta para auxiliá-los na convivência do dia a dia dentro daquele espaço que eles habitam. Já quando você fala da tecnologia para a área pública, né? Então seria o monitoramento das ruas, dos parques, Isso. enfim, né? A polêmica aumenta. A polêmica aumenta muito, né? Muito, não é aumenta pouco, aumenta muito. E aí você tem diversos tipos de narrativas que são colocadas, todas elas têm algum nível de relevância e de verdade, né? Por exemplo, você tem organizações que são contra policiais usarem câmeras nos Nos uniformes, tá? uniformes. Exato. E organizações que são a favor. Eu, particularmente, sou a favor, né? Eu acho que você é uma ferramenta importante, inclusive, para o próprio policial, né? Uhum. Hoje, e isso não é só no Brasil, em qualquer lugar do mundo, eu acho mais fácil o policial ser acusado, ou mais fácil não é nem o termo, mas você tem a mesma chance, ou você tem alguma chance do policial ser acusado de ter tratado mal um suspeito ou alguma coisa assim, e para ele se defender, a melhor coisa que existe é a imagem daquela abordagem, né? Claro. E no outro lado também, quer dizer, se ele tem que ser fiscalizado, né? Ele é um representante da lei, ele tem autorização para estar armado, ele pode usar uma força letal, inclusive, faz parte da atividade dele, Correto. mas é importante ele ser fiscalizado. Então, na minha concepção, quer dizer, nós podemos esperar do futuro uma sociedade cada vez mais monitorada. Isso é irreversível, né? E a privacidade cada vez mais E a exposta. privacidade cada vez menor, né? Quer dizer, cada vez você vai ter menos privacidade, né? Eu sou de uma geração, eu sou de 64, então, vamos dizer, anos 80, 20 anos, você saía para ir viajar, por exemplo, com seus amigos, ia fazer alguma coisa,
E seus pais não sabiam o que ia acontecer, e ninguém sabia. Só quando você voltasse, né? Só quando você voltasse, você entendeu? Durante, se você voltasse, às vezes você não voltava. É verdade. Mas isso é impensável, isso é impensável hoje em dia, né? Hoje um jovem de 20 anos, por exemplo, ele sai de casa, os pais sabem onde ele vai, bom, pelo menos tem ferramenta para isso, para saber aonde vai, para saber o que está fazendo, porque o cara tá postando, o rapaz, a menina tá postando o tempo inteiro na rede social onde está, o que está fazendo. Então, isso é uma tendência, isso é irreversível, né? Agora, cabe à sociedade dar o tom, né? Então, assim, até onde isso vai e até onde não pode e a partir da onde não pode passar. É lógico que na minha opinião, essa limitação de até onde não pode passar, ela é muito flexível, ela vai sendo empurrada cada vez mais para frente. Então, a tendência realmente é que nós, em muito pouco tempo, eu diria menos de uma década, e nas grandes cidades no Brasil, tá, você vai ter um nível de monitoramento enorme, enorme, assim, enorme. 20 vezes maior do que é hoje, 30 vezes, 50 vezes, não dá nem para saber o número. Né? Tá. Alguns estudos mostram que se você tem um trabalho que não é home office, óbvio, se você vai para o escritório, trabalha, sai, almoça, volta para o seu escritório, depois volta para casa, você é filmado aproximadamente 60 vezes nesse percurso. Hoje. Esse número, há 5 anos atrás, era 1/3. Esse número é interessante, hein? 60 vezes. 60 era 20 vezes. Então, assim, isso quer dizer o quê? Que no mínimo você tem 3 vezes mais dispositivos de câmeras, enfim, do que há 3 anos atrás, 5 anos atrás, entendeu? Então, e isso vai aumentar ainda mais. Você vai em países como a China, por exemplo, você anda nas ruas das principais cidades, eu diria que está muito perto de ser 100% do tempo monitorado. O governo chinês sabe exatamente quem é você, onde você está e o que você está fazendo. É uma coisa que é assustadora. Sem dúvida. Mas é o que vai acontecer. Existe uma polêmica hoje na cidade de São Paulo de se instalar sistemas de reconhecimento facial. Verdade. Você está acompanhando. Isso. E aí você tem... É engraçado que as mesmas organizações que são a favor dos policiais usarem câmeras nos uniformes, porque com o argumento de que a polícia ela trata muito mal as minorias, principalmente a população negra, que é mais perseguida, etc. Exato. Essas mesmas organizações, elas são contra o reconhecimento facial, né, incrível, da população, né? Em geral, exatamente pelos mesmos motivos. Quer dizer, poxa, mas isso vai deixar as minorias que já são fragilizadas ainda mais expostas. Quer dizer, do meu ponto de vista, ou você é favorável às duas coisas, ou você é contra as duas coisas. Sim. Né? Porque a partir também entendo assim. Né? Que a partir do momento que você tem a identificação facial de uma pessoa e você tem esse... Quer dizer, você começa a acompanhar o dia a dia dela, enfim. Só é ruim para quem está devendo alguma coisa, ou principalmente para quem deve alguma coisa, quem está fugindo da justiça, quem tem alguma coisa escondida. Cometeu um crime, né? Cometeu um crime. Exato. Então para mim, quer dizer, isso aí vai ter que ser discutido pela sociedade a exaustão, até se chegar a algum meio termo possível nesse momento. E esse meio termo vai cada vez mais ser flexibilizado e nós pode anotar, em menos de uma década você vai ter o poder público tendo um controle muito maior da sua vida. E óbvio que isso vai ter o lado positivo, né? A criminalidade tende a cair, e isso é verdade.
tem, né? A partir do momento que o marginal ele sabe que ele está exposto dessa maneira, com certeza ele vai agir com menos tranquilidade do que ele age hoje em dia, por exemplo. Você entendeu? Vai ser muito mais fácil de identificar esse marginal e ele vai ter que eventualmente mudar de ramo. Sim. Entendeu? Sim. Ou diminuir a atividade.